Boa tarde, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Beatriz Cerqueira. Boa tarde a todas as deputadas, todos os deputados, em grande número compareceram a esse segundo ciclo. E boa tarde especial, em especial atenção à secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, que dispensa comentário de tão próxima da gente como é, dentre todos, a mais acessível por nós. Estamos aqui hoje, no segundo ciclo de debates do Assembleia Fiscaliza, referente ao segundo quadrimestre de prestação de conta, e antes de fazer a pergunta, eu queria analisar umas situações. Eu tive acesso ao relatório e venho acompanhando desde o início os andamentos, porque me interesso muito nas questões ligadas à educação e me primo muito pela defesa do interior, onde as nossas escolas estaduais também estão presentes, e com um longo distanciamento da central aqui, que é a capital do Estado, onde está a cidade administrativa e toda a comitiva que decide os destinos da educação. Sendo realista, de um ponto de vista próprio, eu gostaria de abordar alguns pontos. Eu, a princípio, sou do bloco do governo, com muito orgulho. Eu acho que o governo ele tem um planejamento governamental muito fechado. Lá do outro, a Secretaria de Estado de Educação não o é. Pelo contrário, lá a abertura é total. A gente, quando chega, a gente conversa, é atendido, e a gente vislumbra o futuro, um futuro de curto prazo, de prazo imediato, de médio prazo e também de longo prazo. Então, eu quero deixar registrado esse paradoxo, de eu não ter essa mesma visão do governo como um todo, do planejamento do governo, das questões do planejamento governamental, mas eu tenho toda a noção do que está sendo feito na política pública de Estado, da educação do nosso Estado. E eu parabenizo muito o trabalho, que em 9 meses já surtiu muito efeito. Há grandes indicadores a ser estudado. Nós temos 2 milhões de alunos. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte tem 2.500 habitantes. Nós temos aí 3.600 escolas, se não me engano, 3.620 escolas. Então, é também um número considerado. Só que nós temos um detalhe: o nosso território tem 586 mil quilômetros quadrados. É maior do que a Espanha, é maior do que a França, enquanto extensão territorial do país, é maior do que a Ucrânia. E aí a gente vê o complicador que é administrar 3.620 escolas em 586 mil quilômetros quadrados de extensão. E, ainda assim, a gente lá do interior vislumbra resolutividade. E isso me anima muito em tão pouco tempo, apenas 9 meses, de um plano de trabalho para 4 anos. Então, nós temos que comemorar muito não ter piorado. E, melhor ainda, temos que comemorar muito estarmos ganhando condições de manter o patrimônio e até vislumbrando investimentos no mesmo. E, só para ter uma ideia, também foi falado aqui em 50 milhões do Mãos à Obra na escola. Isso, se a gente dividir pelo número de escola atendido, dá mais ou menos 166 mil para cada escola. Então, é um número considerado, não é uma coisinha pequena. Claro, ainda falta muitas escolas, nós estamos falando de 300, mas também nós estamos no começo de um trabalho. A gente tem que ter paciência. A gente planeja no longo prazo, o resultado não pode vir no curto prazo. E todo governo tem o plano dele para 4 anos, e não para 10 meses. E aí, mais uma vez, eu sou obrigado a render todas as condições de eficiência para a secretária Júlia Santana. E aí, nesses contextos todos, eu me deparo com um problema que nós observamos lá, que nós não tínhamos. Parece-me, se eu não estiver enganado, que existem mais ou menos 40 mil termos de compromisso para a reforma em escolas estaduais. E a minha pergunta vai ser em cima disso, porque a gente tem que ir um ponto de cada vez, porque as escolas, muitas, estão em precárias condições, como na minha cidade e região, eu já presenciei muitas.
Então, 40 mil termos de compromisso existente com escolas voltadas para uma infraestrutura, porque se você não tiver infraestrutura, você não tem escola. Você não pode dar aula debaixo de uma árvore, você não pode dar aula numa igreja emprestada. Isso, pedagogicamente, não é eficiente, nem é permitido. Então, nós temos que ter um olhar para esse trabalho, que não é um trabalho que foi planejado por esse governo. Isso foi adquirido no pacote quando um governo assume uma gerência, uma gestão. Então, eu quero ressaltar também, eu acho que esse é o ponto mais nobre da questão, as buscas ativas. Foram resgates de jovens perdidos. Parece-me que são 15 mil, e isso deve aumentar, porque eu acho que vai ser ato contínuo e, talvez, em taxas crescentes, muito maior proporcional ao que vem acontecendo. Então, isso são resgates, são pessoas que estavam prestes a ir para o tráfico, para o banditismo ou para a vida ociosa. E a escola, e a secretária, e a equipe dela foi buscar essas pessoas, jovens, que não têm uma formação intelectual suficiente para buscar alternativas. E a escola é esse modelo para fazer acontecer. E aí eu quero fazer a pergunta, como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais pretende absorver as dezenas de milhares de termos de compromisso ao longo desse mandato de 4 anos, faltando aí 40 meses, no qual encontrou, quando assumiu, essa importante missão de cuidar de uma política pública de Estado, como é a área da educação. Como é que ficaria, Júlia, essa questão dos 40 mil termos de compromisso que você encontrou sem planejamento e que está tentando dar um planejamento a ele? Muito obrigado. Secretária, para suas considerações. Deputado Fernando Pacheco, eu nunca vou esquecer a reunião que nós tivemos. O senhor muito conhecedor, né, não só da região, o que é, obviamente, muito representativo dos deputados estaduais da sua região, muito representativo de todos os deputados estaduais terem esse conhecimento da região, mas todo o cuidado que o senhor teve de se aprofundar nos temas da educação, a felicidade que eu tenho de ter tido aquela conversa, de ter tido a oportunidade de aprender tanto em relação à região do senhor, e a gente, com orgulho de anunciar, né, no Mãos à Obra, uma reforma, uma das que o senhor colocou como uma situação das mais gritantes lá, salvo engano, era um prédio do Niemeyer, não é isso? Sim, um prédio, obra do Oscar Niemeyer. Uma obra do Oscar Niemeyer, que estava subdimensionada em relação tanto a vagas quanto a boa condição do imóvel. Não é à toa que, nesse levantamento que a gente fez inicial, ela estava numa situação de bastante urgência no tratamento de infraestrutura, e acredito que essa atenção também à situação das vagas e da matrícula, nós vamos ter em breve também boas surpresas a respeito dessas escolas em que a gente entende que tem uma identidade muito importante para cada uma das regiões e que estão subutilizadas, né? Isso é muito importante. Eu queria responder essa pergunta do senhor. Essa é uma pergunta que é de $1 milhão, né? Como que a gente consegue organizar para dar uma boa execução a esses mais de 40 mil termos de compromisso? Nós precisaremos de recurso, né? E aí a minha expectativa muito grande de que essa casa e o governo estejam cada vez mais próximos, consolidando essa comunicação a respeito do plano de recuperação fiscal, para que nós consigamos, a partir desse restabelecimento da saúde financeira, conseguir fazer essa execução de forma muito cuidadosa, mas ao mesmo tempo muito veloz, porque essa rede clama por essas melhorias. Mas não adianta, porque a gente vai precisar ter esse retorno da saúde financeira do Estado. Enquanto a gente não conseguir solucionar essa situação, nós não vamos conseguir realmente atacar os pontos que vocês muito corretamente vêm destacando como os mais sensíveis. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Réplica, secretária? Sim, rapidamente. Eu aproveitar o tempo da réplica para também levantar mais uma bandeira que é do interior, né? Eu represento a Frente Parlamentar em Defesa da UENG. E eu e a Beatriz criamos essa frente parlamentar numa audiência pública aqui, e
nessa audiência pública, nós vimos que a UENG ela já vem há vários anos contingenciando o orçamento, reduzindo o orçamento por conta própria, para poder continuar existindo. E já está chegando numa situação limite de não poder mais diminuir o orçamento. Então, eu gostaria de pedir por essa instituição, Júlia Santana, no sentido assim, que se possa ter investimentos e aumentos no orçamento, mas que, se isso não for possível, pelo menos não reduza mais ainda, porque estão ficando vulneráveis lá na minha região, prédios públicos que são assaltados 5 vezes a cada bimestre e não está tendo como enfrentar isso, e algumas coisas vêm sendo pensadas em ser tiradas. Então, queria pedir, em nome dessa instituição, que é que leva o ensino superior gratuito para o interior, talvez uma das poucas, né, Unimontes também, parece-me que faz, mas essa ela é mais abrangente, que a gente possa ter um cuidado, um carinho especial com a UENG, porque o ensino superior é necessário para a capacitação da mão de obra, e não podemos deixar o interior desassistido desse recurso, porque senão vai todo mundo sair do interior para ir para a grande cidade vai ficar super adensada e, de uma forma desordenada, conflitando todos os políticas públicas, porque todo mundo vai querer vir para cidades maiores, e nós temos que fazer a fixação das pessoas no interior, que talvez a qualidade de vida seja até melhor. Então, fica esse pedido como se fosse a réplica, e me sinto atendido em toda a pergunta, em todo o questionamento, e agradeço pela gestão que você vem fazendo junto à Secretaria de Estado de Saúde. De Educação, perdão. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora a deputada Ione Pinheiro. Deputada que está